dizendo de ilusão, dizendo de coisas malignas, inventando mentiras para ter prazer, para viver pelo prazer, para viver aí pelas coisas que Ele oferece, sobre os benefícios que Ele dá, o suposto alívio para o seu sofrimento. Vai passear, vai para não sei aonde, vai para Disney, vai, e você vai e depois volta do mesmo jeito. Que alívio é esse? É coisas passageiras. Só Jesus tem o poder de entrar pelo Espírito Santo na tua vida e completar esta paz. Talvez você não perceba essa paz direito, mas quando você sair da presença de Deus um dia, espero que não, você vai entender o que eu estou dizendo. Porque ter angústia e não ter quem console espiritualmente é opressão. E viver debaixo de opressão é terrível. E o diabo está por aí, mentindo para todas as pessoas, para continuar perdendo o seu tempo. Mas o tempo está acabando. De cada um de nós, estamos cada vez mais perto de partir desta terra. Temos que nos preparar. Jesus vai voltar, mas temos que preparar para a nossa partida, nossa salvação. Amém? Esse é o objetivo. Que eu falei, menino, você quer pesar, mas é bom para saber que ele tem as suas forminhas também, o seu jeitinho de enganar as pessoas e de nos enganar. Amém? Glória a Deus. Abra a palavra de Deus em 2 Coríntios 10, 4. Eu vou falar bem com cautela, porque o tempo está acabando. Glória a Deus. 2 Coríntios 10, 4. Repete comigo. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus. 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 Capazes de destruir fortalezas e destruir falsas ideias. Destruir sofismas. Amém. Glória a Deus. Então a arma que você recebeu de Deus é poderosa para destruir. Não para destruir você, a sua vida, mas para destruir fortalezas e falsas ideias que às vezes está habitando em você. Há fortalezas fora. O inimigo se organiza do lado de fora também, para tentar causar destruição à sociedade, à família, uma forma de te atingir também. Mas essa batalha fora, ela não é tão delicada e tão difícil quanto a batalha que está lá dentro de você. São fortalezas, são lugares, memória, onde guardamos as informações que recebemos do mundo exterior, ou daquilo que nossos pais, desde a infância, vão passando para nós, e nós vamos criando pensamentos e guardando no lugar, na consciência, no inconsciente, na memória da alma. A alma é um ser inteligente, espiritualmente inteligente. Ela é capaz de raciocinar, ela é capaz de pensar nas coisas, de separar o que é bom, ela é capaz de desejar e fazer coisas acontecerem. A alma é um ser inteligente que Deus deu um espírito para fazer ela viver e deu uma inteligência não artificial, como diz os caras aí da informática. É uma inteligência espiritual porque vem de Deus. Ninguém consegue explicar como a mente raciocina, como as coisas surgem em nossas mentes, como criamos ideias fantásticas. É um mistério para a ciência, que tentam até os dias de hoje decifrar. Porque foi Deus que colocou em nós uma inteligência, uma capacidade de raciocinar. Tudo de informação que nós recebemos é processado nessa mente, que é chamada alma. Nós chamamos a alma às vezes de mente, e às vezes a mente na Bíblia também trata de pensamentos, mas chamamos mente por ela ser uma inteligência, por ela ser um ser capaz de raciocinar, de saber o que está recebendo, de filtrar, de escolher, de tomar decisões através do seu desejo. Está dando para entender?
Então a sua alma tem a ver com a sua mente. A mente tem a ver com o lugar que você guarda informações. Então os pensamentos que a gente chama é mente. É um lugar que guardamos informações que recebemos. E recebemos aonde? Através do ouvir, através do ver e através do sentir. Só que o ouvir e ver é o principal canal que, entra com facilidade a informação. Alguém já ouviu falar de mensagem subliminar? Alguém já ouviu falar? Então, mensagens que você nem sabe. E você está vendo Coca-Cola não sei aonde lá. Os caras conseguem fazer você ver Coca-Cola em questão de segundos. Apareceu e sumiu. E você está pensando em tomar uma Coca e nem sabe que a sua mente recebeu uma mensagem: tome Coca-Cola, que é bom. Dá para entender, irmãos? Os artifícios que Satanás, por isso esse clipe é bacana, pensar um pouco. É coisas que vêm para tentar dar uma burlada em você. Porque a nossa batalha, como nós vimos, é dentro. A nossa batalha primeiro ela é espiritual, ela não é física. É espiritual, por isso que lá eu falei desde o Éden, eu falo de novo, Eva ali estava diante de Satanás, e Satanás não pegou ela e disse: destrua esse fruto. Não, ele deu, foi uma ideinha para ela, uma conversinha básica. Não, minha filha, ele está te enganando. Deus, na verdade, não quer que você faça isso, porque se fizer, ficar melhor que ele. É mesmo? Então, deixa eu fazer isso aqui então. Não sei se foi uma fruta mesmo que ela comeu, eu sei que ela fez alguma coisa que não era para fazer. Deus deu a hora. E aí começou o sofisma. E aí, desde o Éden, Satanás vem trabalhando na mente humana para convencer ela: você não precisa de Deus. Você é o próprio Deus. Você faz as suas regras. Por isso, fica atento. Nossa mente é terrível. Ela recebe informação muito rápida. E se o espírito não estiver, a sua alma atenta para filtrar essas coisas, você vai ser conduzido a ter vontades e fazer coisas que você não agrada a Deus e que você menos espera estar fazendo. Porque não vigiou. Por isso Jesus disse: vigie, esteja atento. Porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. O espírito do homem, a parte espiritual dele está pronta para receber o que vem de Deus, está pronta para conseguir discernir as coisas, mas a carne, a natureza humana, só o raciocínio dele é tão rápido que às vezes, se ele não vigiar com a inteligência da alma, do espírito de Deus nele, ele faz coisas que ele não gostaria de ter feito. Tem gente que mata outra pessoa, né? E depois fala: por que eu fiz isso? Matei por amor. Ou matei em nome de Deus, né? Como falam os terroristas. Foi em nome de Deus, eu ia ter a vida eterna, ia ter lá um lugar com Alá. Ou quando não, pessoas aí, feminicídio direto, eu ouvo dizer: matou por amor. Mas que amor é esse? Que eu mato quem amo? Então você vê que as falsas ideias vêm, entram tão rápida, e a carne ela é fraca, porque quando o emocional da pessoa, o sentir dessa pessoa não está trabalhado pela palavra de Deus, é fraco. Eu digo que essa geração é uma geração de alma fraca, porque o emocional é fraco, não suportam. Mas não digo que culpa, não estou falando que é culpado, eu estou dizendo que é uma geração, porque elas são fracos na alma, não suportam pressões, porque não foram treinados talvez por os pais ou pela igreja, não sei. Só sei que é uma geração que parece que a vida é bem mais fácil, que não tem pressões, e quando se deparam com a pressão, espana, né, o parafuso, não estão prontos. A alma está despreparada. A pressão é muito grande, por isso Jesus disse: o seu espírito, o que é espiritual, tem que estar bem alimentado, porque quando você, a alma, está preparada no que é espiritual, ela é forte, e ela consegue lidar melhor com o seu sentir, o seu emocional. O sentir é o seu emocional, sentir dos sentimentos, dos pensamentos é emocional, é o sentimento, sentir dos pensamentos. Então tem que estar fortalecido. E só está fortalecido se o pensamento recebeu a palavra. Por isso que eu estou dizendo para vocês: prepare a mente de vocês, leiam a palavra. Entra a Coca-Cola, entra 2 por 15, né, Rita? Mas não entra a palavra às vezes, tem que entrar a palavra.
Lembra da picanha, lembra do restaurante, mas e o canto da palavra? E a fortaleza da palavra? Onde está na sua vida? Quantas vezes durante o dia você falou, hoje eu vou ler a Bíblia? Hoje eu vou meditar nela, eu vou riscar aqui um versículo que fala de fé. E você, glória, essa palavra é forte. E repete, repete, repete. Está lá guardado, irmão, você está pondo uma fortaleza do bem. Uma caixinha branca dentro, uma consciência do bem, uma memória do bem ali com a palavra de Deus. Então sua alma vai fazer a leitura, sua mente, seu pensamento vai fazer o processar dessa informação e a alma vai interpretar aquilo, palavra de Deus, que não vem dela, do raciocínio da alma própria do homem, mas vem de alguém fora dele. E aí Deus fala, é bom. E a sua alma se alimenta daquilo que Deus disse. Então isso é mais forte do que o meu pensamento. Então vai ser bom. E aí o sentido dessa pessoa não está mais baseada no mimimi dela, no chorar dela pelas coisas que deu errado, mas fica baseada na fé, porque a palavra de Deus vem sobre o seu sentir gerar fé. Vem gerar força baseada na fé para você sentir suas emoções, motivando você cada vez mais a ter fé. Mas se atualmente só tem Netflix, né? O que você vai falar para os outros? Como você vai tratar um problema financeiro? Assistir um filme do cara que ficou milionário. É tão fácil ficar milionário no filme? Mas é a realidade, como é que é? É batalha, é pressão. É trem, é metrô, é sair cedo. A realidade exige situações, atitudes que atualmente tem que se preparar. Talvez não chegue a ficar milionário, mas eu preciso viver bem. E eu vou conseguir porque estou pronto. E não estou na minha própria conceito de vida, do pensamento. As minhas emoções não estão baseadas só nos meus conceitos, do meu esforço, mas está baseado na fé em Cristo. Baseado na palavra de Deus. Então o seu emocional tem um reforço do Espírito Santo, que é a palavra de Deus que faz você levantar e poder falar, eu posso. Quando a tua alma ainda fica pensando às vezes, será que eu vou conseguir? Aí o Espírito traz a palavra de Deus que você leu e diz, todo posso, aquele que me fortalece. Aí você fala, alguém falou comigo, né? Às vezes a gente fica meio assim. Quando a gente está muito em comunhão com Deus, às vezes a gente escuta vozes, né? Mas é a voz do Espírito, às vezes falando. O Espírito falando cautelosamente. Olha, não fique assim. Ainda há esperança. Deus ouviu a sua oração. Continue orando. Você fala, é melhor eu ajoelhar orar mesmo do que estar orando. Aí você começa a ter atitude e um sentir modificado. Em vez de ficar criticando, a minha vontade é ficar reclamando porque eu estou me sentindo mal com aquilo, eu começo a orar, eu começo a me sentir diferente sobre aquelas coisas. Então a mente, irmão, é um canal que está aberto dia e noite. E o inimigo não brinca no mundão, ele está se armando e se preparando para encher a sua mente, encher você de informações ou de mensagens até subliminares, para tentar fazer você continuar fraco. Por isso que o Senhor diz, diga ao fraco, sou forte e marche. É baseado na fé, ele diz. Diga, eu ainda que não mostre situações para mim conseguir, diga. Declare ao seu pensamento, a sua voz ouvindo na mente, está recebendo essa voz e está processando de novo. Eu posso. E você está ouvindo isso, a sua mente recebe essa informação e ela guarda isso na sua memória. Então você está preparando a sua memória para receber a palavra de Deus. Quando você lê, como nós fizemos essa semana, orando a palavra, eu creio no que diz a tua palavra, Senhor. E quando você leva o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é que a fortaleza que você criou, da consciência do bem, está lhe guardando boas informações para você usar no dia da sua batalha. No dia da sua luta, no dia da pressão que o mundo, que a vida, que o acaso muitas vezes traz sobre você. Você está pronto, mas às vezes só encontra Netflix na memória. É muito tempo lendo filme, vendo novela, vendo repórter, só fala morreu, morreu, morreu. Como vai crer na proteção de Deus? Como você vai confiar na proteção de Deus se você só tem uma mente alimentada no morreu, morreu, vão te matar? Preste bem atenção. Comece a aprender a usar a sua mente.
Comece a aprender a administrar com a sua alma, a sua mente, o seu sentir, o seu desejo. É isso que o Espírito Santo está nos ensinando, porque são tempos que vai se multiplicar a má informação, um bombardeio de Satanás para tentar destruir, combater os princípios da palavra de Deus. Não é uma questão política, é uma questão espiritual, porque a nossa batalha é espiritual, não é contra homens, não é contra a carne, não é isso? Por que a nossa batalha é espiritual? Efésios 12 diz, porque a nossa batalha não é contra o sangue, não é contra pessoas, não é contra o que é físico, a nossa batalha é contra forças espirituais. Nós temos que lutar contra forças espirituais, é o invisível. Então o pensamento recebe o que ele vê e o que ele ouve, e aquilo se torna uma informação invisível, mas dentro de você, na sua alma. Então Satanás, ele está de fora influenciando, e a maior batalha que ele está criando em você não é fora, a maior batalha ele está criando é dentro de você, na sua mente. Então preste atenção, a sua batalha espiritual não começa aqui dentro, não, está fora. E se você não aprender pelo Espírito Santo a administrar essas informações que entram, a esse sentir que você tem, esse emocional seu, e esses desejos loucos que você tem, você vai fazer coisas erradas, que Deus não se agrada e vai destruir a sua vida espiritual. Porque a nossa batalha espiritual, Efésios 6 diz para você, porque não é contra a carne, é contra forças. Agora, por que temos que vigiar as portas da nossa alma? Quais são, irmãos, as portas da nossa alma? A porta da nossa alma é o nosso pensamento, não é isso? A porta da nossa alma é o nosso sentir, a porta da nossa alma é também o nosso pensamento, o sentir e o nosso desejo. Então, se tem uma coisa que você vai ter que ficar prestando atenção diariamente, pensamento, que está entrando de informação. Quando fala pensamento, irmão, não é o que eu estou lendo, a ideia que aquilo está criando. O problema não é a informação, é o significado que aquela formação dá. Nós não temos outro Deus, mas se eu pôr uma guia de uma feitiçaria, um símbolo feiticeiro aqui, eu estou pregando Jesus, mas se eu pôr um símbolo de feitiçaria aqui, e vocês identificar aquilo, vocês vão ficar meio confusos, né? É isso aí, pastor. E acendeu vela aqui, vermelho, azul, amarelo, cor de rosa, não sei o quê. Tem algo exclusivo, não, isso não condiz. A informação não está condizente. Então, o pensamento, o problema da informação não é em si, porque vela nada pode, sapo nada pode, esse símbolo de nova era, essas coisas malucas que Satanás inventa, não tem poder em si nenhum. O problema é o significado que aquilo toma na vida de uma pessoa. E o significado que toma começa a tornar ela em um pensamento sobre aquilo, de acreditar, de aceitar aquilo. E quando aquilo é aceito, esse símbolo diz que eu sou livre, eu sou liberto, também pelas velas. Então eu aceito essa ideia. Então o problema não está no símbolo da vela, o problema está na ideia que você está aceitando, que aquilo pode resolver o seu problema. Então você começa a achar que a vela pode resolver o seu problema. Essa é uma ideia falsa, é um sofisma, porque não é isso que a Bíblia diz. Você não precisa de artifícios, você não precisa de pessoas fazendo por você. A Bíblia diz, não precisa de símbolos, você precisa de fé no nome de Jesus, no sacrifício de Jesus. Nós falamos qual é as nossas armas? Palavra. Nós falamos que a nossa arma é o quê? Palavra, graça e o Espírito Santo. Então você não precisa de simbolismo. Então você tem que começar a prestar atenção. Que ideia é essa que eu estou tendo com essa informação? Eu já tenho a minha mulher, para que eu ficar pensando em outra mulher? Porque eu vi um filminho ali, ou vi uma coisa aparecendo na televisão. Aí vem, né, informação. Aí você para com aquela ideia, a ideia é boa, né? Pegar dinheiro dos outros, corrupção, agora é virar político, não é roubar igual os políticos, a ideia é bacana, né? Você está destruindo a sua alma, rapaz.
Você viu aí o símbolo aí, o clipe aí do DJ Alpiste? Satanás faz a sua voz porque ele quer sugar a sua paz. Vai estar rico e cheio de opressão, cheio de demônios te oprimindo, te confundindo, gerando problemas graves na sua vida espiritual. Por que tantos ricos se suicidam também? Mas o problema não é dinheiro, não é. O problema é espiritual, olha. Ele precisa de Deus. A Bíblia diz: todos carecem da glória de Deus e precisam da glória de Deus. E você precisa. Então essa ideia que vem no primeiro momento que você recebe a informação tem que ser identificada. É falsa ideia? Quer saber se é falsa? Deus se agrada disso. Isso vai produzir algo bom para a minha vida, para a vida das pessoas em minha volta? Não, então não pode ser de Deus. É uma falsa ideia, vem do diabo. São ideias que ele lança para tentar te conduzir ao perigo, te conduzir à perda da sua vida, na salvação ou mesmo da sua família. Porque o cara pega uma ideia de uma televisão, da novelinha, vou viver essa emoção, aí vai. A mulher é brava, né, dá uma bica no cara que ele nunca mais volta para casa. Aí ele falou, amava, quase uma novela, fui fazer desse, ele perdeu minha mulher. Aí ele falou, aquela mulher era a mulher de verdade. Aquela que cuidava, aquela que eu amava. A um preço muito alto você perde. E muitas vezes não tem reparo isso. Não tem retorno. Então cuidado com as ideias. Começa a sondar as suas ideias, os seus pensamentos, as informações que entram, porque o seu pensamento é a primeira porta. E a segunda porta é as suas emoções. Então o seu sentir sobre o que você está tendo como ideia. Oh, meu, é uma boa ideia, meu. Ter um carro é bom, né, irmão? Eu acho que é uma boa ideia ter um carro. Vai ajudar, vou ganhar tempo, é uma boa ideia. Então eu vou ter um carro, eu sinto uma emoção de querer comprar um carro. Eu vou comprar. Já gera uma vontade. Então o sentir ele confirma a boa ideia. Eu estou contente em pensar em que eu vou comprar um carro. Está confirmando a ideia que se gerou de uma informação que entrou. Não é ruim ter um carro. Então eu posso prosseguir com essa ideia, irmão? Posso ou não? Posso. Não vai me afetar, vai me ajudar, vai me abençoar, até para abençoar a pessoa. Mas tem coisa que vem como ideias, que vem produzir bênção na tua vida, vai produzir maldição, então você tem que separar as caixinhas. Opa, caixinha preta, caixinha lixo, é coisa que não presta, vai lá para a caixinha negativa. Caixinha positiva fica aqui na frente, caixinha negativa para trás. E rejeita. Só tem um jeito de combater o pensamento: rejeição. Rejeite. E Jesus me ensinou na minha vida prática: clame pelo sangue de Jesus. Na hora que vir um pensamento e fala, o sangue de Jesus tem poder, pensa assim mesmo, o sangue de Jesus tem poder, eu não preciso desse pensamento. Aí você vai ver e vai, some, sai da ideia. E você já clama pelo sangue. Então se é uma investida do diabo, foi impedido. E se é uma investida apenas da informação para gerar algo que o diabo gosta, já perdeu também. Porque o sangue já foi clamado, e quando clama o sangue, você está dizendo, eu rejeito esse pensamento. Antes que se gere uma ideia. Porque quando começa a gerar a ideia, se o seu sentir, receber a ideia do seu pensamento e dizer que gostoso, que bacana isso, porque o sentir ele vai direto lá no prazer, no alívio e na recompensa. Ele chega lá, isso é muito gostoso, isso vai ser da hora, dirigir um carro vai ser... Ele começou a confirmar o que o pensamento aceitou. E se ele aceitou e confirmou, provavelmente vai se gerar um desejo. E o desejo o que é? A vontade. E ela intensifica. E pode dizer uma coisa: Jesus diz que o pecado começa a se estabelecer, não é quando ele faz, é dentro do desejo. Que representa a palavra coração, às vezes na Bíblia. O desejo. A pessoa gerou o desejo, ela está convicta de fazer aquilo. Por isso, meu filho, dê valor à sua mulher. Expulsa essa ideia de ter outra mulher, ou de ter outra. Começa a expulsar, estou dizendo para batalha, é uma mulher que se veste também. É pensamento, coisas que vêm, ou então até mesmo de ambições, de corrupção, ou de mexer no que não é seu. Não pegue ideias do diabo, porque você vai se dar mal. Porque as ideias, às vezes, você tem que já, não preciso. Seja no que for, no trabalho, seja não preciso disso. Porque eu já tenho o que me faz feliz. Eu estou satisfeito e contente com o que Deus tem me dado. Então não precisa desse pensamento. Não deixe gerar ideia. E se gerar ideia e for confirmada com sentir, pode ser uma boa ideia isso. Você vai gerar um desejo. Quando chega no desejo, irmão, e você aceitou a falsa ideia, o sofisma, aí a batalha é maior. Eu te garanto.
que a batalha é maior. Para você conseguir se libertar do desejo, a luta vai ser maior, porque vai ser uma luta de renúncia agora. Que não é só clamar e rejeitar um pensamento. Você vai ter que tratar de realmente renunciar àquilo, porque aquilo vai dizer faça, a alma vai dizer faça, e você vai ter que dizer não. E toda vez você vai se defrontar com aquilo, e a alma vai dizer eu quero que você faça, o corpo, e o corpo vai ter que dizer não. Você vai ter que dizer pela sua alma mesmo, não posso, alma, não podemos fazer isso. A inteligência é pelo espírito do homem, e não posso fazer isso. E vai ter uma luta entre o pensamento e o que a alma quer fazer, e fica mais difícil o que se guardou como informação e o que a alma quer fazer. Isso é o desejo já gerado. Então aí vai ficar uma batalha muito mais. Então, antes de se formar o desejo, já rejeita o pensamento. Está dando para entender? Sangue de Jesus tem poder, eu não preciso pensar nisso. Eu já tenho o meu dinheiro, não preciso pegar o dinheiro do outro. Eu já tenho a minha casa, não preciso ficar cobiçando a casa dos outros. Eu já tenho isso, eu não preciso ter inveja das pessoas, porque eu já tenho uma vida com Deus. Eu já tenho as coisas que eu preciso. Amém? Rejeite os pensamentos para gerar boas coisas na sua vida. Em nome de Jesus. Veja só o que disse Jesus. Porque temos que vigiar as nossas portas. Eu tenho que vigiar meus pensamentos. Fala, eu tenho que vigiar as minhas portas. As portas da minha alma. Que é o meu pensamento. O meu sentir. E os meus desejos. A porta da alma é os pensamentos, é as emoções e os desejos. A vontade. Veja só o que Jesus disse em Mateus 15, 19. Porque do coração da alma procedem os pensamentos, fontes e ideias. Pensamentos. Procede todos os pensamentos, as fontes de ideias. O desejo do coração é fruto dos pensamentos. É isso que ele quis dizer. Como cuidar dos nossos pensamentos? Abre Filipenses 8, só acompanhe. E agora, irmão, ao terminar essa carta, quero 4:8, dizendo, e agora, irmão, ao terminar essa carta, quero dizer mais uma coisa. Firmem os seus pensamentos. Firme o seu pensamento. Eu tenho que estar firmado em um princípio. Eu quero, irmão, quando nós vivemos como brasileiro, você tem que conhecer a sua Constituição, sabe por quê? Para saber o que é direito. Você entra numa empresa, se você não saber o que é seu direito naquela empresa, você deixa de usufruir. O que é direito? Você tem direito a um cafezinho a 15 minutos, e se você não conhece as normas daquela empresa, você deixa de usufruir. E quando ele está dizendo firme o seu pensamento, você tem que estar firmado, sendo conhecedor de algo que te dá firmeza no princípio do conhecimento. Eu conheço o meu direito, então firme o seu pensamento, firme naquilo que ele vai dizer agora. O que ele está dizendo? Em Filipenses 4:8, firme naquilo que é verdadeiro. Repete comigo, o que é verdadeiro, e não mentira. Firme os seus pensamentos. Fala comigo. Naquilo que é nobre. Vamos resumir o que é digno. E não no que é imoral. No que é digno. Ele diz firme o seu pensamento depois no que é direito, ou que é certo. Então repete comigo. Firme o seu pensamento no que é direito. Então a primeira coisa para você filtrar antes de gerar um sentir, obedeça o que diz Filipenses 4:8. É mentira ou é verdade? Tem princípio. Qual é o seu princípio? O meu princípio de direitos e deveres está na Constituição. A minha Constituição, que é a própria Bíblia. A minha Constituição espiritual não é a dos homens, é a da palavra de Deus. Os princípios que Deus instituiu ali como deveres e direitos que eu tenho, pela fé até. Então é ali que eu vou firmar o meu pensamento. Então eu olho para os meus princípios e digo, palavra, isso é o que é verdadeiro ou é mentira? Esse pensamento está gerando uma ideia. Essa ideia é falsa. Ela está agradando a Deus. Quer ver se é verdadeiro? Tudo que a Bíblia diz, que até Jesus veio para agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Então é muito simples, não precisa ler toda a Bíblia, basta você dizer isso agrada a Deus.
Isso é para o meu bem, para o bem das pessoas? Não, então isso tem coisa errada, porque a Bíblia só ensina a fazer as coisas certas. Só fazer as coisas que é para o bem, não para o mal. Então tem algo errado essa ideia que está vindo. Então você tem que rejeitar. Então primeiro quando diz firme, para ver se é verdadeiro. Se é falso, estou fora. Em nome de Jesus eu rejeito esse pensamento. Ele diz em segundo, no que é digno. Não há dignidade disso, só imoralidade, só desonestidade. Estou fora. Porque isso vai roubar a minha dignidade. Porque o nobre ele é identificado principalmente pela sua dignidade. Tanto que as pessoas dizem, não importa como você começa, importa é como você termina a sua vida. Porque um pai que foi honesto e digno a vida inteira, vai chegar no final da carreira dele, ele trair a sua esposa, destruir sua família, começar a fumar um baseado e tomar conta, destruir toda a comunhão da família por causa de bebida, por causa de droga. Acabou a dignidade do cara, a vida inteira dedicando a vida digna para dar referência da sua nobreza. E de repente ele joga tudo na lata do lixo porque traiu, porque usou bebida, virou alcoólatra, joga tudo fora. Aí as pessoas lembram do seu pai e dizem, meu pai era um homem digno, mas um dia ele morreu alcoólatra. Ou um dia ele bateu demais na minha mãe e separou. Começa a ver uma venda. Então não importa como você começa a sua vida, mas como você vai terminar ela, isso sim você tem que estar preocupado. Então tem que me manter uma vida digna. Não é apenas pensar como eu comecei, mas permanecer numa dignidade, firmar o pensamento naquilo que é nobre, aquilo que é digno. Não vou fazer, não por causa dos outros, é por causa de você mesmo. Manter a minha dignidade. Amém? E ele diz no outro, ele diz, o que é certo. Então ele resume, verdadeiro, nobre e o que é correto. Não é correto, não faça, é muito simples. Não tem duas palavras para isso, ou é correto ou não é correto. Então pense no que é correto e faça. Se a ideia é o que é correto, permaneça. Se a ideia não é correta, sai fora, porque vai te levar para a destruição, vai te levar para um sentir e depois um desejo que pode te destruir, porque o desejo é que destrói o homem. Então preste bem atenção, depois ele diz em seguida, pense nas coisas puras e agradáveis. Detenham-se nas coisas excelentes, as coisas que vão produzir coisas boas, que vão dar excelência, que vai dar bons resultados, bons testemunhos, eficientes, que tem um propósito, não as coisas alheias que vai dar em nada, que vai jogar a sua vida fora. Pense em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Então é muito fácil filtrar o pensamento, não é? É mentira ou verdade? Vamos pensar. Alguém disse assim para você quase agora, é difícil, mas não é verdade isso. É fácil. Você tem o Espírito de Deus, é fácil. Você tem o conhecimento da palavra de Deus, então é fácil. É só dizer não para o pensamento que lhe gerar uma ideia falsa. Não é verdadeiro, é mentira, não. Não é digno, também não quero nos meus pensamentos. Não é correto, também não quero que faça parte dos meus pensamentos. Não é agradável a Deus, não promove louvor a Deus, não é agradável às pessoas, a minha convivência com as pessoas. Não quero fazer isso, eu quero fazer o que é correto. Amém? Você está aprendendo a filtrar os seus pensamentos e gerar sentimentos corretos antes de chegar ao desejo. Grave bem, estou dizendo que quando chegar na fase do desejo, a batalha é bem pior para você. É muito mais complicado se libertar de um desejo que foi aceito e confirmado pelo sentimento. Aceito pelos pensamentos e confirmado pelo sentimento, pelo sentir, pelas emoções. O desejo se fortalece de um jeito que parece que enquanto você não fizer aquilo, você não fica em paz. Rouba a sua paz. Uma batalha tremenda. Amém? Por que a nossa batalha começa na mente? Eu tenho mais 5 minutos mesmo. Porque a nossa batalha espiritual começa na mente. Romanos 8:6. As pessoas que têm a mente, vamos ler lá, Romanos 8:6. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão, repete comigo, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana
acabarão morrendo espiritualmente. Só até aqui, agora vou continuar. Mas os que têm mente controlada pelo Espírito terão vida eterna. Quando ele está falando mente controlada pela natureza humana, é mente controlada pelos desejos. Chegou no desejo, domínio. E quando entra no domínio, paulada nele, é o que o diabo vai fazer. Ele já está agitado, ele está determinado a fazer, falta só mais um pouquinho, manda mais uns para ele, manda mais uns caras bons para fazer um negócio com ele, manda os caras bons às meninas, ou manda pessoas para, como o homem disse uma vez numa pregação, para um príncipe, sempre Satanás prepara uma princesa para tentar. Tem que ficar atento, resista. E ele diz aqui, a mente controlada pela natureza humana é os desejos. E quando chega no desejo, a batalha é árdua. Satanás vai dar paulada para você, vai investir pesado para você realizar o desejo mau, para que você se torne um escravo daquilo depois. Não conseguir se libertar. Porque ele diz, se você realizar os desejos que são de naturezas pecaminosas, naturezas humanas, que tem só más desejos, os maus desejos da natureza, tem bons desejos da natureza humana, mas a grande maioria é má. E se você realizar os maus desejos da natureza humana, ele diz o que no começo do versículo? Vocês vão o quê? Morrer espiritualmente. Quer morrer? Fica rico, milionário, perca a sua vida espiritual. Sabe, tem gente que faz pacto com o diabo, sabe o que o diabo fala para ele? Exatamente isso. Te dou tudo, cara, mas a tua vida espiritual acabou. Você é meu. Você vai dizer para Deus que eu posso agora fazer o que quiser com você, com a sua alma. E aí ele está tudo certo. Acabou a paz daquele cara. Acabou tudo o que ele acha de bom na vida, porque ele vai ter que enxergar o que Satanás quer que ele enxergue. E aí vai ser opressão sobre opressão, apesar de ser rico. Conheci feiticeiro, testemunho de feiticeiro, que era classificado o segundo maior até na África, e era brasileiro. E ele disse, eu não podia nem me olhar no espelho, porque quando eu olhava no espelho, o demônio dizia, baixa a sua cabeça, porque você é um dos nossos, você é um demônio também, você não é um. E quando ele olhava, ele via os demônios no rosto dele, e não via a cara dele. É isso que Satanás quer, quer pacto com o diabo. Então se prepare, vida espiritual lá no chão. Então dinheiro, né? Tudo no meu esquema, estava dizendo. A música, tudo. Mas a tua alma não vai ter paz. Tua alma não vai ter essa possibilidade de se aproximar de Deus, de sentir o que é amor, o que é perdão. Não, é destruição. É o que o diabo vai fazer espiritualmente. Para a gente concluir, irmão, então diz assim, no versículo 7, mas no versículo 6 está dizendo, se o Espírito de Deus, se for controlado pelo Espírito Santo, teremos paz e vida eterna. Versículo 7, por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, se tornam inimigas de Deus, controladas pelo desejo humano, a natureza humana, se tornam inimigos de Deus, pois não obedecem o quê? A sua lei, e de fato não podem obedecer os princípios de Deus. Por quê? Versículo 8, as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Eles têm a sua própria ideia, as suas próprias regras de viver, não tem como agradar a Deus. Então os desejos humanos, estarmos sobre o domínio do desejo, deixarmos chegar uma ideia até o ponto do sentir e virar um desejo, quando é uma má ideia, uma falsa ideia, uma mentira, então você vai ser dominado por aquilo. E quando você é dominado, ele diz, não tem como agradar a Deus. Você vai começar o processo de morte espiritual, ou dormência, que eu falo espiritual. Aí entra alguns aí, né? Ai, pastor, eu estou meio desanimado. Ai, pastor, eu estou meio triste. Você vai ver o dia a dia, às vezes, da pessoa. Aí você está fazendo alguma coisa em casa, orando,
estava assistindo umas coisas positivas. Ah, mas nem isso eu estou fazendo de tanto desânimo. Legal, uma ideia boa que o diabo te deu, né? É tanto desânimo que não vale a pena ouvir isso nem ir na igreja. Na minha batalha espiritual, eu já passei pressões demoníacas, forte mesmo. E o diabo vinha cercar minha família e querer destruir todo mundo. E era forte. E vir para a igreja, para mim, parecia uma batalha espiritual. Um desânimo por causa da tristeza de ver aquilo está acontecendo. Mas aí o Espírito dizia, é aí que você tem que dizer, sou forte, vai na contramão. Porque é no meio da batalha que você tem que buscar as suas armas. E as suas armas estão em Deus. É de Deus e não do mundo. Então aí que eu ia na contramão. Ficava em casa pensando, acho que eu não vou para a igreja, não estou muito desanimado. Agora que eu vou. Quando eu pensava isso, imediatamente eu combatia a falsa ideia e falava, agora que eu vou mesmo. Aí quando chegava no culto, irmão, era profetada para tudo que era. Era Deus usando as pessoas, e você vai, e a palavra falava, e o profeta falava, e os homens, e eu só glória. E tinha situações da minha vida que até tive problema financeiro, nem dinheiro para pagar a conta de luz eu tinha. E de repente uma pessoa chegava assim, olha, você abre sua mão, Deus está mandando dar para você. Eu falo, que isso aí, mano, para isso aí. Não, Deus mandou, porque eu falei, se você viesse com essa camisa xadrez hoje no culto, eu ia te dar. Eu tinha mais camisa, não é só xadrez não. Mas eu vou te dar esse dinheiro como oferta. E era muito mais do que eu precisava pagar. E eu não pensei naquela camisa xadrez, o que era? Irmão, Deus, quanto meu coração? Olha essa camisa. Porque ele já tinha preparado algo como sinal para uma pessoa. Então Deus cuida. E se eu não tivesse ido, porque minha conta vai cortar a luz amanhã, eu teria perdido a benção. Minha conta ia estar continuando atrasada e eu mais desanimado ainda. Mas quando eu vim contramão, o diabo diz não, eu digo sim. O diabo eu digo não. Para Deus eu digo sim, mas para o diabo eu digo não. Então vontade errada? Não, está errado. Pensa assim, não pode ser de Deus. Agora que eu vou me isolar mesmo, me firmando dessas pessoas, tudo falso, eu já para com isso. Cuida de você. As pessoas cuidam delas. Se ela é falsa, não é problema dela com Deus. Cuida da sua vida para você não se tornar como ela é. Seja você. Seja aprovado por Deus. Aí você está sendo digno, excelente, um espírito excelente, está preparado. E você faça você. Não fique baseando nos outros. Não vou na igreja por causa dele, por causa dela. Vá na contramão, porque às vezes Deus quer falar com você. E quer dar a bênção sua naquela noite. E você perde às vezes o que Deus queria te dar. As forças às vezes você precisava até para retomar a sua posição de fé. Então eu vou dizer aqui. Olha só o que diz em 1 João 2. Eu tenho um minuto. João 2,15. Repita comigo, não ame o mundo. Está sem fé, vai acabar o culto já. Não ame o mundo. Nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus. Repete comigo. Se vocês amam o mundo, vocês não amam a Deus, o Pai. Ele não fala, você não ama apenas a Deus, referindo a Deus só como Deus, mas você não ama também o Pai. Papai? Papai. Mas sabe o que significa a palavra Pai? Fonte, vocês sempre ouviram falar aqui. Fonte. Então, se vocês não têm Deus, não tem Pai da verdade, sua fonte qual é então? É o diabo ou as pessoas? É a internet? Vamos no Google lá para ver o que ele fala? É essa a fonte sua? Vamos ver o que o mundo fala? É essa a sua fonte? Se você não tem a Deus por Pai, você não tem fonte. O princípio de Deus, a vontade, a palavra de Deus revelada é suficiente para te fazer feliz, irmãos. Em tudo que você precisa. Você só precisa aprender por essas informações para dentro da sua caixinha do bem.
e começar a aprender a usar ela para gerar ideias boas, verdadeiras, dignas, corretas. Amém? Não ame o mundo. Há um problema da batalha espiritual na mente das pessoas, dos desejos predominar ou ter domínio, é porque as pessoas se importam mais com o que o mundo fala sobre ela do que o que Deus fala sobre ela. Elas amam mais as trevas, como Jesus disse: vim para os que eram os meus, em João capítulo 1, 11, vim para os que eram meus e os meus me rejeitaram, porque amaram mais as trevas do que a luz, mais a falta de conhecimento do que o conhecimento de Deus. Rejeitam. Então por que na minha batalha espiritual eu morro espiritualmente? Meu desejo se fortalece cada dia, porque nós por natureza amamos o mundo. Papai sempre me deu brinquedo, mamãe sempre me deu brinquedo, e disse: a vida é maravilhosa. Não é isso? Brinquem, crianças. Não estou criança, tem que brincar, não. Então brinquem, satisfaçam com o mundo. E a primeira visão de quando nós nascemos é um mundo físico. Não sabemos coisas espirituais. A criança, ela é inocente, então ela assimila a felicidade dela no mundo físico. Mas depois ela vai aprendendo coisas, e de que ela não é feita só de brincar, de ficar, não precisa de coisas mais. Aí tem que aprender outras coisas, tem que crescer e se tornar um adulto. Entende as coisas? Então nós precisamos entender que nós precisamos crescer. E quando nós estamos nessa fase de criança, ensinada por famílias, o nosso entendimento é aquilo, que o mundo físico é o que nós aprendemos a fazer se sentir feliz. Então o carrinho me faz feliz, né? Depois cresce mais, assim, fica mais maiorzinho, assim, né? Qual tem a idade dessa criança? 19 anos, a criança aqui tem 50 anos, então é só 19, mas já começou a ter outras, a vida que ele enxerga, mas já não precisa de um carrinho. Você quer um carrinho? Carrinho? Brinquedo? Não precisa lá, mas quer um carrinho de verdade? Aí falou coisa que eu entendi, e me vai fazer feliz, eu me sentir contente. Então o que eu quero dizer é que ama porque aprendeu que é o físico, é o que mostra e vai fazendo, satisfazendo a alma. Então aqui a palavra diz que nós morremos, às vezes nossos desejos predominam, porque aprendemos a amar mais as coisas do mundo. Já começa a dar a constituição da família. Depois vai crescendo, e o mundo vai dizendo para ele coisas boas. Pega alguma coisa para enxugar aqui fora. Então, para dizer coisas boas para ele. Vai dizendo: olha que legal, olha como é bom andar num, sei lá, vamos passear lá de paraquedas. Olha como é bom isso, olha como é bom aquilo. E vai dizendo para você, vai dizendo para você o que é bom. É isso. O mundo vai dizendo: é bom dançar, vai me falar, quando era pequeno dançava também, mas é gostoso dançar um ritmo, né? Diferente. Vou te ensinar a não dançar de alegria de qualquer jeito, igual um maluco, né? Fica em casa dançando. Vou te ensinar a dançar com ritmo. Para isso, tenho o prazer de lhe apresentar o inimigo, dizendo: apresentar uma boa balada. Então há vários ritmos que ritmo é errado. Estou dizendo que a balada é uma coisa, uma ideia boa, mas existem umas coisas paralelas, às vezes, ali, que vai estar acoplada, é brinde da casa. Pode beber à vontade, pode dar droga à vontade, pode fazer o que você quiser, que é tudo nosso. Legal. Bacana, uma ideia brilhante. Uma ideia brilhante para quem não for dominado. Porque se o desejo for domínio, álcool, droga ou seja até prostituição, eu tenho colegas que perderam tudo. Domínio de desejos sexuais. E se tornam escravos, dão tudo. E ficam na miséria. Bebidas, drogas. É só o domínio. Então, peraí, temos que prestar bem atenção. O mundo te dá, mas pode ter certeza que Jesus disse: se você amar o mundo, como nós estamos lendo, esse é o problema do seu perda de espiritualidade. Porque vocês amam mais do que o mundo ensinou para vocês, que seria, mas eu estou ensinando para vocês coisas espirituais que é melhor para você. Se você tem a Deus por fonte, você vai ter outros princípios melhores, que vai te ensinar a dançar de uma forma saudável, vai te ensinar a ouvir música de uma forma saudável,
que consegue a mente de uma forma positiva, que consegue você de uma forma animadora para enfrentar a vida. E se você dançar, você vai dançar sem precisar de drogas e não vai precisar de bebida. Aí sim, você é livre para dançar e não dominado por uma planta, dominado por uma droga. Isso traz, porque amam essas coisas. A nossa natureza, irmão, ela busca 3 coisas, de uma forma geral, vou dizer: prazer, alívio e benefício, recompensa. Então dá prazer a nós por natureza, tá? Pega o Theo assim por natureza, dá o doce que ele gosta, ele, papai, isso é muito bom, dá um prazer comer chocolate. O que dá prazer me interessa. E o que dá alívio, o que me tira da dor, do sofrimento, que não, você pega ônibus para trabalhar. Então, se for de carro, melhor, né? Já aliviou, né? Já aliviei, eu falo para ele. Andar de carro, poder sair sem ficar 40 minutos esperando o ônibus, é um exemplo de sofrimento, de tempo, de ficar ali. Porque não é fácil esperar, não é fácil ficar num ponto de ônibus com frio. É batalha, é fogo, é sofrimento. E quando vem um carro e, é seu. Que benção, chega em 10 minutos que levava 1 hora, um alívio, né? E quando a gente fala da recompensa, porque a gente deseja coisas, a gente quer ter carro, então quando a gente consegue isso vai dar a minha casa própria, eu quero, isso vai dar dinheiro, eu quero, isso vai dar, eu quero. Dá para entender o nosso mecanismo, a natureza humana, ela tem uma tendência natural ao prazer, ao que dá prazer, ao que dá alívio e ao que dá benefício. Por isso você tem que prestar atenção, está em você, a sua alma tem essa tendência, a sua próprio corpo tem uma tendência de satisfação, está dentro de você, mas você tem que aprender a filtrar. É isso que a Bíblia ensina. Deus disse: eu trouxe o Espírito de Deus para vocês aprenderem a lidar com as coisas espirituais agora. Vocês, quando meninos, só falavam das coisas físicas, agora vocês vão aprender a falar das coisas espirituais. Então comece a tratar das coisas espirituais. Mente, sentir, emoções e desejo é coisa séria. Então tem que começar a tomar cuidado, filtrar essas coisas para eu ter domínio. E se você não está conseguindo ter domínio, pode ter certeza, porque você está amando mais as coisas do mundo que lhe dá prazer, que lhe dá alívio, que lhe dá benefício do que as coisas de Deus. É o que está dizendo aqui em 1 João 2,15 que você lê. É clara a palavra, começa a pensar nisso. Então começa a ver, eu estou amando mais, então Senhor, eu quero começar a renunciar esse desejo maior por essa coisa que me abate porque eu não tenho ainda. Então vou começar a ser agradecido, vou começar, Senhor, faça a tua vontade, Senhor, tu és bom e eu sei que tu tens o melhor para mim, e desprende aquilo, se aquilo é o mais importante na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. É porque amamos o mundo, é o problema. Eu vou finalizar só com Gálatas 5,16. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir as cobiças da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então andai pelo Espírito, segui as instruções da palavra de Deus, porque o Espírito de Deus testifica da palavra. Andem pela orientação do Espírito, e você não vai ter cobiça pelos desejos desse mundo. Você vai ser ajudado a controlar esses desejos. Por quê? Porque a carne luta contra o Espírito. Aí quando ele está dizendo uma luta contra o Espírito, não é o Espírito do homem que dá vida à alma, ele está dizendo o Espírito Santo em você, que é a própria palavra de Deus em você. Ele vai lutar sempre contra. Está dizendo, perdoe, não vá, se afaste do mal, não vá perto dessa pessoa, porque ela fala coisas, ela envolve pessoas em coisa errada, e você vai, é meu amiguinho, tá? Então é a sua escolha. Mas você corre sério risco de estar sendo influenciado no seu desejo, a sua cobiça pelo que ele faz, começar a desejar aquilo que ele está fazendo e começar a fazer o que ele faz. Então tenha a Deus por fonte, não o mundo, os princípios do mundo. Tenha os princípios de Deus por fonte. É isso que eu vou dizer até aqui. Essa é a quinta parte
Olha, eu estou guardando tudo, sabe? A primeira parte que Deus falou sobre mente, sobre desejo, sobre pensamentos, a segunda parte, a terceira e a quarta, e essa é a quinta parte, sobre destruir fortalezas e sofismas e falsos pensamentos. Então tá lá gravado, se os irmãos quiserem ver, vejam, assistam de novo, mas recebam esta palavra, porque vai preparar você como está me preparando para lidar com essa nova investida nesta época que estamos entrando do inimigo de forma mundial contra os princípios de Deus. Vai ser um bombardeio mundial para combater a Bíblia, combater a palavra de Deus, combater os ensinos da palavra de Deus, para tentar trazer falsas ideias aos pensamentos das pessoas. Para mim, o que é verdade é o que está lá escrito. É o que Deus ensinou, o que é verdade. O que é para o bem, o que é para agradar a Deus. O resto é tudo conversa. É só para mim. Vamos ficar de pé então, em nome de Jesus. Vamos orar. Posso ver um glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos orar a Deus. Eu creio que vocês estão cada vez mais preparados para isso. Atentos. Eu vejo Deus despertando vocês, me despertando. Atentos. Televisão, presta atenção. É pessoas falando, olha, na verdade, o que você está falando? Não precisa não, tá? Falsas ideias. Tome cuidado. Preste bem atenção no que a internet está falando. Prestem bem atenção no que a televisão está falando para a sua mente. E comece a filtrar. Rejeite. Comece a não confirmar com o seu sentimento. Está gerando um sentimento bom com coisa errada? Não, eu rejeito. Eu não aceito. Começa a renunciar àquilo. Porque Deus quer te ensinar a viver com Ele como fonte. E viver com Deus como fonte na sua vida, eu te garanto, é bem melhor. Você vai ter paz e alegria do Espírito Santo. Ele te garante isso. Deus garante isso. Mas, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque estamos aprendendo a cada dia, ó Deus, a nos lidar melhor com nossos pensamentos, com a nossa alma, com as portas da nossa alma. Obrigado por nos ensinar, Senhor. Ó Senhor, que cada um possa ter dentro de si essas palavras, e cada versículo, cada, Senhor, pronúncia, cada, Senhor, ensinamento fica, ó Deus, guardado, e que um dia ele possa se lembrar e saber como fazer, como conduzir, para que a sua vida seja uma bênção, para que as suas atitudes, frutos de um desejo, sejam para a bênção, não para a maldição, seja para a vida espiritual e não para a morte espiritual. Senhor, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha, cura a alma, tira, Pai, aquilo que já entrou, as informações que deu significado de medo, significado, Senhor, de culpa. Senhor, remove todas essas informações, começa a curar, a libertar a alma, começa a ajudar ela a lidar com essas informações, a rejeitar e colocar para trás, e que a esperança venha para a frente, e que a fé venha para a frente, que as palavras de fé venham para o consciente, e essas coisas, Senhor, erradas, vá para o fundo, vá para o inconsciente, desapareçam até serem esquecidas, que não tenham poder de domínio, que não gere esse poder de domínio, de desejo, de domínio sobre nós. Nos ensina, Pai, a viver uma vida diária, Senhor, de renúncia e de arrependimento, porque é assim que teu servo Davi conseguiu superar as fases da vida dele, e todos os teus servos que venceram, quando ainda pecando, venceram o domínio, o desejo, porque tu és o Deus cujo Espírito entra e nos ajuda a ter entendimento para podermos vencer. Meu Deus, eu abençoo a vida de cada um, e que cada dia eles cresçam no conhecimento de Deus, da tua palavra, e nós possamos ser guiados pelo teu Espírito para fazer o que é verdadeiro, para fazer, Senhor, o que é honesto, o que é digno, para fazer o que é correto, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado, Senhor.
em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas.